Senhoras e senhores, vamos incursionar um pouco o direito de família. O direito de família é um direito, juridicamente, de um contexto não muito difícil de se elaborar, mas é um direito que se torna complicado na prática, sobretudo devido à enorme quantidade de questões fáticas que permeiam todos os casos judiciais do direito de família e que trazem uma dificuldade enorme de solução das questões para que se chegue a uma boa solução. Se ele não é, em princípio, um direito que tradicionalmente tenha alguma enorme complexidade das relações jurídicas, ele é um direito que lida com complexidade enorme de relações humanas. E daí é que vem a sua complexidade. Soma-se, entretanto, para o nosso caso do Brasil, uma complexização do direito de família também, devido a reformas pelas quais o direito de família tem passado. E se nós contarmos também as reformas do direito das sucessões, nós teremos de chegar à conclusão de que estamos pisando num terreno muito movediço hoje em dia, tanto no direito de família como no direito das sucessões, com as reformas que houve. Fico pensando como que era fácil de trabalhar nos tempos que eu entrei na magistratura, há já 40 anos. Imagine que simplicidade que era. O casamento era indissolúvel, na verdade se podia exclusivamente dissolver a sociedade conjugal, não havia divórcio, o regime de bens era imutável, os regimes de bens eram poucos e muito seguros e bem definidos, um deles absolutamente desusado, que era o regime dotal. As questões de filhos ficavam, em grande parte, à margem da questão jurídica, porque se discutia basicamente a filiação legítima, assim caracterizada naqueles tempos. Os alimentos tinham uma regulamentação muito tranquila de se realizar, o que sobrava de dificuldade estava exclusivamente na fixação do valor, que sempre vai existir essa dificuldade nessa matéria, seguramente para sempre. Será uma matéria difícil e já era naquele tempo também. Mas as relações humanas eram mais tranquilas também. Não havia fenômenos sociopsicológicos que fizeram com que esse quadro claro, tranquilo do direito de família viesse a se convulsionar. Convulsionar é preciso reconhecer para o bem, porque, na verdade, grande parte dessas relações que não se convulsionavam acabavam levando a uma angústia muito grande das pessoas que conviviam com os problemas sem terem soluções jurídicas de que pudessem lançar mão para se desvencilhar dos problemas. Estou me lembrando de um exemplo clássico da literatura, que é Euclides da Cunha. Presumia-se, naquela época, que os filhos havidos no casamento eram do marido, ainda que não fossem. E Euclides da Cunha, moreno, e a mulher morena, de repente nasceu uma criança loira. O máximo que ele pôde fazer foi escrever para o amigo Escobar, de São José do Rio Pardo, dizendo: nasceu uma espiga de milho em meu cafezal. Mas o filho continuou sendo filho dele e era realmente irrecusável esta filiação. Vejam como que se altera isso diante das possibilidades que surgem agora, dos exames modernos de verificação da paternidade e da própria maternidade, e como que isto se alterou no campo do direito de família. Temos a novidade agora para o direito brasileiro da alienação parental. A alienação parental, todos nós sabemos, é uma descoberta que vem da psicologia, basicamente dos investigadores dos profundos fenômenos da alma, com Gardner à frente, que veio, em 1985, a publicar a sua obra clássica, em que examinou este fenômeno da alienação parental. Gardner, que, por sinal, no final teve um fim muito trágico, cometendo suicídio, não em razão das suas condições psicológicas, mas em razão de uma grave enfermidade, diante da qual acabou pondo fim à própria existência de uma forma trágica, esfaqueando-se no pescoço, uma forma terrível de causar o suicídio. É novo este fenômeno do ponto de vista da descoberta científica, do aprofundamento científico. Gardner foi também um grande perito das questões de família durante todo o tempo em que foi professor e dirigiu a clínica da Universidade de Columbia, em Nova York. E teve ali a acumulação desta quantidade de situações em que, pela experimentação típica do raciocínio científico, veio a levantar a existência desse fenômeno, por intermédio do qual
uma das pessoas que tem a criança sob a sua guarda, diz a literatura, geralmente a mãe, que é mais acometida desta crise que leva à síndrome, esta pessoa tende a se vingar. O móvel principal acaba sendo este, embora haja outros móveis também, a se vingar do genitor da criança, geralmente, mas pode isso se alastrar a outras pessoas, usando a criança como o instrumento dessa vingança. É como se fosse verdadeiramente, se nós caracterizássemos isso como aquilo que pode ser caracterizado como um crime, inclusive se tentou tipificar como crime na legislação brasileira, o instrumento do crime passa a ser realmente um ser humano, que é a criança. Ora, a criança tem os seus direitos. Na verdade, quando se pensa na questão de evitar o fenômeno da alienação parental e atribuir as consequências jurídicas a este fenômeno, na verdade não se está pensando tanto nos seres humanos, marido e mulher, ou pai e mãe, genitores envolvidos. O que se está pensando é nos direitos da criança, que no nosso caso são garantidos até por lei, e nem precisaria que fossem garantidos por lei. É dessas coisas tão intuitivas que lei nenhuma vai acrescentar nada além da necessidade de se garantir, ainda que não houvesse lei que o dissesse. Essa criança tem direito à convivência, ela tem direito a esse patrimônio psicológico que é a pessoa dos genitores, a história dos genitores, a história dos seus antepassados. Isto é algo que ela acumula no seu... me permita usar a expressão que nem seria boa, mas vou dizer mesmo de patrimônio, que não no sentido mercantil, não no sentido econômico, mas o seu patrimônio moral, o seu patrimônio psicológico. Os genitores fazem parte da biografia da criança. A criança tem direito a esta biografia completa e não direito a uma biografia defectiva, cortada pela metade. E elas têm direito também, a criança tem direito a que as pessoas tenham uma imagem boa a respeito desses seus circunstantes da origem biológica. Esta imagem dos genitores é extremamente importante, a imagem positiva é extremamente importante para que o desenvolvimento da criança prossiga. E a imagem negativa pode repercutir, isto é intuitivo, nas suas relações da criança, na escola, na vida, na rua, para o resto da vida, pelo acúmulo de más experiências psicológicas que podem ocorrer, de modo que é um direito realmente da criança a ter esta imagem adequada, uma imagem correta, uma imagem limpa dos seus genitores. Se tivesse de escolher, até seria o caso de, mesmo que a própria realidade dos genitores não fosse tão rósea e tão bonita, seria o caso de não se jogar todos esses contornos tão negativos da imagem dos genitores para a criança e preservá-la. Preservá-la fazendo-se como que um pacto entre os genitores, no sentido de garantir realmente a melhor formação da criança. Deixe que o ser humano, que por enquanto é uma criança, viva a vida de criança e que no futuro venha a acrescentar a sua personalidade, as suas experiências negativas da vida. Dê-se uma trégua para este ser humano no começo, para que ele siga a sua vida e possa se formar com uma boa impressão do fato de viver a vida humana e pelo fato de ter os genitores que tem. De maneira que, quando surge esse fenômeno psicológico negativo, passa a ser muito ruim para a criança. A proteção é da criança. Nos processos judiciais, nós não vemos sempre isso. Nós vemos uma arena de guerra entre os genitores ou entre outras pessoas que se ajuntam ao lado dos genitores devido à multiplicidade de relações familiares ou de relacionamentos, a moda do relacionamento familiar que se estabelece hoje em dia, e essas pessoas acabam se digladiando e perdem verdadeiramente a noção de limites nessa luta, ficam como que inebriados pelo fato de lutar. A luta passa a ser um fenômeno lúdico, de tal maneira que não se libertam essas pessoas do fato da luta e muitas vezes levando à ruína os próprios patrimônios pessoais. Passam a não pensar nisso, quanto mais
este patrimônio alheio, importantíssimo, que é do ser humano que geraram, que é a criança. Pois bem, veio o direito brasileiro a tomar partido nesta matéria. Esta matéria, se nós dissermos, essa lei é uma lei que criou a questão no Brasil, é claro que não. É claro que não. Todos nós temos meditação e experiência suficiente para vermos esse desfile do problema que agora se caracteriza como alienação parental nas nossas mesas de trabalho. Eu tenho 40 anos de magistratura, já vi essas coisas se repetirem várias e várias vezes nas pequenas comunidades, nas grandes cidades. Fui juiz da primeira vara da família e sucessões de São Paulo, de forma que aqui, São Paulo, com a quantidade de questões que São Paulo traz, isto prova realmente ao profissional a existência das mais diversas distorções em torno das relações humanas, as boas e as ruins. E hoje em dia, no Superior Tribunal de Justiça, também encontro esse problema. Encontro esse problema com muita dificuldade de enfoque, porque no Superior Tribunal de Justiça, é bem sabido, dos profissionais do meio jurídico, nós não podemos enfrentar as questões fáticas, nós devemos nos ater às teses jurídicas. Mas, pois bem, muitas vezes emergem dentro dos processos, como que saindo das profundezas das dimensões humanas envolvidas nos processos, essas questões fáticas, e elas se tornam, de uma certa forma, incontornáveis. Embora nós devamos nos ater às questões estritamente jurídicas, a questão fática acaba pesando no julgamento e na mente das pessoas que vão, afinal de contas, proferir um julgamento definitivo nessa matéria. Com a gravidade de que, em se tratando disto, que é direito privado, não cabe, em regra, recurso para a matéria constitucional, para o Supremo Tribunal Federal. De forma que o que julgamos, julgado está e transita em julgado ali. De forma que ali está realmente a palavra definitiva. E por isso confluem para lá o acirramento das questões humanas, que já vêm sendo alimentadas, já vêm sendo assoladas longamente entre os litigantes, e surge ali, e ali nós vemos com mais clareza o fato de elas ficarem verdadeiramente ébrias de tanto litigar em torno das questões e perdendo a noção de que já poderiam ter parado da litigância há muito tempo. Há casos de que as crianças não são mais crianças, as crianças já são adultos. Aliás, tive aqui em São Paulo um processo desses também, em que se litigava a respeito de uma criança e tal, e estava a questão, até que em dado momento nós paramos para ver essa criança. Essa criança já havia ido embora do Brasil, estava estudando na Inglaterra, era um adolescente muito culto, mais culto provavelmente do que pai e mãe, que eram cultos, juiz e promotor, todos juntos, de forma que era muito melhor extinguir esse processo e deixar que ele cuidasse da própria vida, que foi o que acabamos fazendo. Naquele tempo dizíamos que processos de menores, que agora o termo não é esse, processos de menores têm prazo de validade. O prazo de validade é o momento em que eles se tornam mais capazes de administrar a própria vida e largam a demanda em que se viram envolvidos. A lei trouxe esta matéria para a nossa legislação. Isso sempre acontece. O fenômeno humano vem antes da lei. A lei vem para solucionar os fenômenos humanos. Vem para tentar dar um regramento aos fenômenos humanos. Detectada esta grave deformação da personalidade que leva a um litígio, detectado que este litígio causa um grave prejuízo psicológico para um ser humano, que é esta criança envolvida, se desenvolveu a legislação na busca de uma solução para o enquadramento jurídico da alienação parental. Isto veio por intermédio da Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, uma lei que nos honra com a participação intensa do deputado Regis Fernandes de Oliveira, quem todos nós admiramos, não só pela amizade, e já seria bastante, mas também pelo admirável trabalho por toda a sua vida como magistrado. Foi um grande desembargador, com serviço sempre aprofundado, sempre em ordem, presidente de todas as associações de magistrados que nós tivemos, da de São Paulo, da Associação dos Magistrados Brasileiros, com larga atuação internacional, e professor titular da Faculdade de Direito de nós todos, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, um grande amigo, fomos a vida toda juntos, e esta marca resta também no seu trabalho
legislativo. Esta lei 12.318 procurou estabelecer alguma coisa importante, que é um regramento da dimensão humana do problema. É claro que não é fácil. Dizem os italianos que fatta la legge trovato lo sbaglio. Feita a lei se encontra o erro, se encontra o equívoco. E realmente o equívoco, na verdade o equívoco não é um equívoco. Na verdade é que é muito mais fácil encontrar equívoco por parte dos chamados engenheiros de obras prontas. Mas fazer a lei, isto é dificílimo. Isto é uma questão de uma complexidade enorme. Me permita contar um caso. Uma vez eu estava envolvido de escrever uma lei de crimes ambientais. E reunia-se o grupo na casa da eminente professora Ada Peregrini Grinover, e aquele grupo estava estudando, e alguém era o relator do primeiro borrão, primeiro rascunho daquela matéria. Então nós deparamos lá com um texto que era lá o problema da proteção das baleias. Das baleias. Então estava lá, caçar baleias, pena de tanto. Aí alguém levantou e falou, mas só baleia? E o cachalote, que também... Aí alguém lembrou, mas não estão caçar cetáceos, né? Aí outro lembrou, mas os cetáceos e os golfinhos, que são tão simpáticos, não são cetáceos. Aí alguém lembrou, não, esses são mamíferos, então caçar mamíferos. Então, e se alguém estiver nadando e for um ser humano, ou for um boi, ou um animal, um moar, nesse caso também está. E aí outro já levantou o problema, caçar, mas nem sempre estão caçando, às vezes estão pescando. Aí estava lá, caçar ou pescar. Aí falaram, mas pescar baleia, como é que faz? Não, pode ter uma grande rede de pescadores japoneses. Em suma, ninguém estava bem por dentro da questão. Até que alguém lembrou lá o seguinte, o tipo penal é muito sério, o núcleo do tipo, que é a ação do delito. Então ficou caçar, pescar ou de qualquer forma importunar. Aí alguém disse, mas cetáceo também dorme, então se tiver alguém que vai lá importunar o cetáceo, também comete o crime. Em suma, vejam, aí, claro que nós paramos para procurar um profissional da área, que era um biólogo, alguém que pudesse dizer melhor essas coisas sobre o qual nós estávamos improvisando. E isso no trabalho legislativo nem sempre se pode fazer, que as coisas passam rapidamente e trazem os seus problemas. O núcleo das condutas, só quero dizer alguma coisinha sobre a lei, depois vou dizer um pouco do que o judiciário teve até agora dessa matéria. O judiciário sempre enfrentou isso da forma intuitiva com que o juiz trabalha. Em um artigo que escrevi há pouco tempo para uma obra coletiva que chamava Psicanálise e Justiça, ou Psicanálise e Judiciário, eu acabei dizendo que o juiz é realmente um psicólogo intuitivo, e ele vem atuando assim no decorrer dos séculos, antes de existirem outras atividades profissionais, antes da profissionalização, e vai olhando e vendo qual a melhor solução para a questão, correndo todos os riscos que os profissionais correm. Não é um profissional da matéria profunda, da alma, mas é um profissional de decidir, de julgar, de forma que passa a ter uma boa condição para decidir e julgar, sobretudo pautado pelo contraditório das partes, que essas sim trazem todos os elementos, e depois esse profissional, que não é um conhecedor profundo, tem sempre de todas as matérias trazidas, ele tem pautado a forma de chegar a essa decisão, atuando como profissional daquilo que é da profissão dele, que é decidir, que é julgar. Pois bem, nós sempre julgamos essa matéria sem esses parâmetros legais. Agora vem os parâmetros legais. E os parâmetros legais colocam, com todas as características, a dificuldade do problema. Está lá, no primeira parte, que é o artigo 2º, o núcleo. Considera-se ato de alienação parental. Veja, ato. Nós vamos ter de pensar um ato. Ou fica uma atividade, uma conduta permanente? Essa é uma questão muito séria. A interferência, interfero, aquele verbo velho, aquele verbo latino, fer, tulilatum ferre, que traz uma enorme quantidade de derivados, inclusive o interferir. Ele coloca-se no meio, alguém que se coloca no meio, imiscuindo-se no meio de relacionamento entre as pessoas, que seriam aqui a criança e a vítima do fator da alienação parental. A formação psicológica. Formação, isso é sério.
é dar a forma. Dar a forma. Existe a substância que a pessoa traz e sobre ela se vai elaborar uma forma que vai integrar a personalidade futura da criança ou adolescente. Aqui, infelizmente, temos textos legais que dizem criança e adolescente, digamos, lato sensu, até 18 anos, promovida ou induzida. Por que a lei pôs promovida ou induzida, né? Parece que, no fundo, é a mesma coisa. Provavelmente, os juristas vão se deter, analisar se é a mesma coisa ou não é a mesma coisa. De qualquer forma, movida para frente, promovida ou induzida, é o verbo duco também, é conduzir, é a mesma raiz, conduzir, reduzir, induzir, levado naquele sentido. Aqui vem o Duce, que era o dirigente das massas fascistas na Itália, induzida por um dos genitores, e se ambos dirigirem esta mesma atividade de alienação para terceiros que possam ser abrangidas pelo núcleo, parece que não se chega a terceiros, mas por aquela regra de extensão que vem depois no parágrafo, ali fica um mare magnum, um mar em aberto, em que vai ser possível enquadrar várias outras situações que não são entre os genitores, embora no núcleo principal o genitor seja exclusivamente o único destinatário, que foi o ponto de partida da lei. Um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua só avós, ou que tenha criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Acho que se quer abranger tudo, quer se abranger tutela, quer se abranger qualquer forma de relacionamento de tomar conta das pessoas, vamos dizer em termos muito claros e mais singelos, que não são técnicos, a manutenção de vínculos com estes, que é o genitor. Aqui está realmente restrito a uma pessoa. Este que se dirige ao último substantivo colocado, que é o genitor. A manutenção de vínculos. E mesmo que os vínculos não existam, devem ser mantidos. E se as pessoas estão isoladas, estão distantes, os vínculos não são tão presentes, é possível discutir se haverá vínculos ou se não haverá vínculos que devam ser mantidos. Depois, o dispositivo legal alarga as formas exemplificativas. Veja a dificuldade do legislador. Formas exemplificativas, está escrito isso expressamente da alienação parental no artigo 2º, parágrafo único. São formas exemplificativas da alienação parental, além do que ocorreu lá no inciso 1º, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Que campanha? Contra só na cabeça da criança, ou uma campanha geral que atinja também a criança, destruindo a imagem positiva que ela teria desse genitor, dificultar o exercício da autoridade parental, que é extremamente vago, quase que tudo vai ser possível colocar nesse dispositivo, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Nós temos os casos, que são os que muito vêm aos tribunais, de crianças que são levadas para lugares distantes. E isto é muito curioso, esse assunto vem às vezes para o Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência. E no conflito de competência está lá, por trás, escondidinha, a velha questão da alienação parental. A criança levada do norte do Brasil para o sul, ou vice-versa, ou para o exterior, a questão está presente. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Omitir deliberadamente o genitor. Deliberadamente. Cuidado, aqui o elemento normativo do tipo, diríamos os penalistas, né? Sempre é uma avaliação, uma coisa difícil de avaliar. Informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. O endereço também faz parte daquele elenco de valores positivos que compõe a personalidade. Todos nós temos o nosso lugar na face da terra. É como se tivéssemos um desses alfinetes marcando, estamos aqui, naquele mundo enorme que anda a vagar no espaço, na direção da estrela Vega, ou a ser engolido por algum buraco negro em alguns milênios, como vai fatalmente acontecer. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa.
só sem justificativa, e se mudou antes ou se mudou depois de fixada a guarda, isso tem uma importância enorme para a jurisprudência, mas sem justificativa. Contra familiares, aqui está claro, então está mudando sem justificativa só para atingir o outro. Desde ou contra avós, entraram os avós aqui, que já não estavam lá no começo da questão, de forma que seguramente isso vai, no futuro, na interpretação, levar a alienação avoenga, né? Num paralelo com a investigação de paternidade avoenga. Eu votei contra a investigação de paternidade avoenga, mas fui solenemente vencido na segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Votei contra, posso explicar longamente, aliás, está por escrito o voto. Por quê? Mas já era jurisprudência formada da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Eu achava que o pai, sim, se ele se recusa, deve ser objeto de investigação. O avô nem sabe propriamente o que aconteceu com o filho, para depois ele ser responsabilizado muito tempo depois por alguma coisa que tenha acontecido, embora devesse muitas vezes amparar, sem o reconhecimento. E depois mudar sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste. Estão abrindo o leque. Abrindo o leque. E quando surgirem as questões de tio, primo, alguém que seja muito próximo, alguém que conviva no agrupamento familiar, padrinho. Exatamente. O professor Simão é um padrinho que se orgulha muito de ser padrinho de vários afiliados, né? Inclusive do meu neto, que é um orgulho para nós todos da família. O outro genitor, o familiar deles, ou com avós. Em suma, aqui se abriu realmente o tiro do bacamarte. E as questões virão para a atividade jurisdicional. Virão para a atividade jurisdicional depois de passarem por várias outras escalas, por vários outros departamentos. Os departamentos típicos de socorro à criança, de auxílio à solução de controvérsias referentes à criança, os departamentos dos conselhos tutelares, dos conselhos que atuam tão importantemente nisto, o aconselhamento psicológico, o aconselhamento social, por intermédio de serviços que sejam organizados pelo poder público. Seria muito bom que isso não viesse a juízo. Seria muito bom que essa matéria se evitasse, porque, na verdade, seria muito bom que se conformassem com outra orientação dada por outras pessoas, profissionais da matéria, e pessoas de bem que também envolvidas na ideia de realizar o melhor para o menor. É uma ilusão das partes imaginar que, porque vem a juízo, as questões ficam absolutamente decididas com justiça para o resto da vida. Não. Os riscos são enormes num julgamento jurisdicional. Seja os riscos pela interpretação, seja pelos riscos pela composição dos tribunais, seja os riscos pelas vicissitudes de vida recente dos integrantes do julgamento, e seja o que for, eles vão produzir o resultado final numa arena de guerra, e produzindo coisa julgada, e saindo mandado, e saindo à força das autoridades públicas. De forma que será muito bom, neste caso, que se evite, no enfoque da alienação parental, também a judicialização dessas questões, e que elas se resolvam neste âmbito profissional e de bons ofícios, em que todos os profissionais podem desempenhar um grande papel, os parentes, os mais velhos, os vizinhos graduados, reconhecidos na arte de aconselhar, que tanto tem nas comunidades, as autoridades religiosas, as autoridades dos clubes de serviço, toda essa gente pode resolver isto muito melhor, muitas vezes, do que a demanda judicial. É uma ilusão que, quando o processo fica muito grande, ali tem todos os elementos colocados lá dentro, é uma ilusão que fica melhor para decidir. Pelo contrário, quanto maior a quantidade de elementos no processo, pior para decidir, maior a margem de erro. De forma que o erro vem nesta matéria com toda certeza. E vem da parte de um profissional que sabe dos riscos que está correndo de uma decisão que não seja melhor, mas que também não consegue ver uma decisão melhor, embora se debruce longamente em torno do caso para chegar à melhor decisão. Sobram algumas questões. Vejam que, por intermédio da alienação parental, se visa também a proteção da imagem parental.
da imagem parental. A imagem que faz parte dos direitos da criança e do adolescente. Ela tem direito a uma boa imagem dos seus parentes, dos seus genitores. Antigamente não se discutia nunca, na presença dos filhos, mantendo-se a imagem dos genitores. E é mais ou menos essa ideia que se tem, de manter a imagem aqui. Também não se faz, evidentemente, distinção entre filhos naturais e adotivos, que seria impossível diante do texto constitucional do artigo 226, parágrafo 7º. Filhos menores. Aqui a lei não fala em incapazes, e todos os incapazes. Fala-se exclusivamente da menoridade. Talvez seja uma questão que possa, por elastério, vir a ser desenvolvida, tirado isto do bojo daquilo que a lei desejou, como tanto acontece no direito de família, salvo quando haja lei expressa. Aqui não há dispositivo expresso dizendo, vedando em sentido contrário. Só no caso de separação ou durante o casamento também? É uma questão que vai ficar aí para ver. E se for a alienação parental durante o casamento, isso é uma questão exercitável de um cônjuge, de um genitor contra outro, ou seria uma causa para a dissolução da própria sociedade conjugal, ou talvez do vínculo já, por intermédio do divórcio? Também esta questão vai surgir e está no bojo das matérias trazidas. E aqueles que são filhos, mas não são filhos, os enteados, vamos dizer assim, usando a terminologia, que é uma terminologia consagrada desde os tempos imemoriais. Também ocorrerá isto com relação a esse fenômeno da alienação, com relação aos filhos do cônjuge que não são filhos daquele que convive com o cônjuge ou com o companheiro, que a lei expressamente ampara. Também a questão da união estável aqui. E a união estável também, a homossexual, que está para o parlamento decidir e que está numa das suas ramificações, subjúdice no meu tribunal, parado o julgamento, porque vai ser decorrência, evidentemente, do reconhecimento da união homossexual, o fato da adoção homossexual, sem os questionamentos que ainda é possível trazer em todas as sociedades do mundo, inclusive na sociedade brasileira, diante do direito positivo, do direito posto. E os direitos do filho com relação ao dever familiar? Dever familiar. Há direitos. O filho vai poder, também ele, lançar mão desse instituto contra quem foi o autor da alienação? Vamos ver o que os civilistas vão elocubrar nas suas aulas, e é um grande tema para os seus seminários, em que as coisas se discutem interminavelmente, talvez para sempre, porque, afinal de contas, de todas as decisões, nós sabemos muito bem, no final não sai mandado, de todas essas discussões não sai mandado, felizmente, porque tantas vezes fomos obrigados a rever posições tomadas do ponto de vista não jurisdicional. Pois bem, os instrumentos jurídicos. Os instrumentos jurídicos para isso estão lá na Lei 12.318. Pode ser declarado alienação parental, declarado indício de ato de alienação parental, declarado indício, que não é pouco, não, é muito, indício é de dígito, é dedo, é indigitar, é mostrar com o dedo assim, mas não se está comprovado totalmente, mas está indigitado. Para a prova é bom, nós nos satisfazemos com um pouco de informação, mas não esqueçamos que a parte contrária vai digitar em sentido contrário também. Isso não é tão simples quanto parece. A requerimento ou de ofício. Requerimentos são em alguns processos. De ofício, quando o juiz descobrir no meio do processo. Não seria uma ingerência indevida na questão? Tem de ser, claro que é matéria de ordem pública, mas teria de ser algo que se patenteasse de forma muito candente, de tal maneira que, descobrindo de ofício, aliás, seria uma boa solução. Ele descobrindo de ofício, ele decide de ofício, coloca com terceiros, ficam todos a ter um ódio mortal pelo juiz, e quem sabe fazem as pazes entre si e resolvem a questão entre os seus afetos
que passa a ser afetos e deixam de ser desafetos. Qualquer momento processual, qualquer momento, até no momento que proferido o julgamento no Supremo Tribunal Federal, esse é um momento processual também. E como é que faz? Remete, abre discussão com prova, é difícil saber. Em ação autônoma ou incidentalmente. O processo terá tramitação prioritária, isso nós estamos mais do que cansados de saber, mas é preciso ver que essa história... Claro que esses casos, todo juiz percebe e procura resolver isso depressa. Mas o fato de a lei dizer que é prioritária não deixa de ser um certo sentido de depreciação da própria atividade jurisdicional, porque há tantas atividades que digam que a lei diz que é prioritária, de forma que é preciso fazer uma catalogação de prioridades para saber o que é prioritário. E essa é, né? E aquilo que realmente é, não é preciso que lei nenhuma o diga. Todos percebem. Só se passar despercebido por alguém que não reparar. Mas esse não repararia mesmo devido ao descontrole do serviço ou falta de alerta para o problema. Determinará com urgência uma insistência de que seja urgente, para uma questão urgente, mas é uma urgência ouvida o Ministério Público, de forma que vão funcionar 2 profissionais, o que consome fatalmente tempo, sobretudo se levarmos em consideração a movimentação de autos, que finalmente parece que começa a acabar no direito brasileiro. No meu tribunal não tem mais grande quantidade de autos e papéis, são pouquíssimos. Isto é muito bom, porque dá para ouvir todos sem os autos se deslocarem, de tal forma que, se alguém não falar naquele tempo, nós temos os autos no computador e podemos julgar, e ele fica sem falar, e está resolvida a questão, e podemos solucionar o problema. Mas, no primeiro grau e na maior parte dos tribunais, ainda não é assim, e aqui se impõe um retardamento. Os profissionais do Ministério Público são atentos a isso, de forma que, de modo geral, resolvem depressa, salvo se não forem presentes, como ocorre em pequenas comarcas, em locais distantes em que tenham de se manifestar. Mas também não é comum também que, se resolvida a questão, o promotor de justiça venha negar nulidade nesses casos, porque ele é um ser humano, um profissional também imbuído de uma das magistraturas, no sentido clássico romano, né? Ele é um magistrado também, e ele sabe muito bem que ali era melhor ter julgado uma vez do que ficar fazendo demorar em razão da posição institucional que todo membro do Ministério Público deve manter. Medidas provisórias, aqui é engraçado, medidas provisórias necessárias. É a terminologia jurídica de demasia. Medidas provisórias necessárias. Necessário e lógica é aquilo que é e não pode ser de outra forma. Necessário é o que é e não pode ser de outra forma. Se defere medida provisória, claro que era necessária. Então, mas é um reforço de linguagem que a lei vem para deixar muito claro que se olhe mais antes de chegar a essa solução. Para a preservação da integridade psicológica da criança ou adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com o genitor. Viver cum, vivere cum vivere, para viver junto, não é apenas para encontrar-se de vez em quando, para encontrar-se raramente, mas que tenha convivência, para que ele se aproprie realmente daquele manancial de informações que os ascendentes transferem aos descendentes. Ele é um prosseguimento. A criança e a adolescente é um prosseguimento, da mesma forma que o é do ponto de vista genético, também é dessa quantidade de valores e modo de ser dos seus ascendentes. Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia muito interessante, chama Resíduo, talvez alguns conheçam. De tudo fica um pouco, de tudo fica um pouco. E no verso seguinte fala, fica um pouco de teu queixo no queixo de tua filha. E vai seguindo como é que fica sempre um pouco de todas as coisas, e é mais ou menos essa ideia que vai existir do ponto de vista psicológico. Viabilizar a efetiva aproximação entre ambos. Ou nem aproximação, é viabilizar o não afastamento entre ambos, porque a aproximação, em princípio, já existirá antes do fato da alienação, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica. Isso existe. Isso existe. Na minha experiência profissional, eu tive processos em que a parte, na audiência, falou, se for separado, eu dou um jeito, pego a criança, mato ela e me mato em seguida. No ar da psicologia, isso deve ter muito esse tipo de constatação.
E eu, de ver a pessoa, eu vi, ele vai fazer isso mesmo. Me convenceu. Então foi preciso descobrir uma solução. Nesse caso, a criança devia ser retirada dele, mas que fosse retirada com toda a segurança e, evidentemente, sem que ele tivesse tempo para uma reação dessa, e sem que chegasse a isso que ele ia fazer mesmo, nesse caso. E o que adianta fazer o flagrante numa pessoa dessa? O que adianta agravar a situação na audiência? É claro que podia fazer, é claro que podia desabar o mundo da sanção estatal na sala de audiências, mas também não resolveria, provavelmente iria apenas procrastinar um pouco. Atestado por profissional eventualmente designado. Aqui é um pouco complicado. Prejuízo atestado por profissional. Tentei de pedir atestado profissional antes, mas se eu estou vendo que o perigo é iminente, o perigo é urgente, eu vou esperar para um atestado profissional, para o laudo, que decide de uma vez. Mas depois a lei foi cautelosa. O atestado profissional eventualmente designado. Foi o eventualmente aqui, que é o eventum, se for o caso, né? Pelo juiz para acompanhamento das visitas. A lei enfatiza muito a necessidade da perícia psicológica ou biopsicossocial, por equipe multidisciplinar, se possível, artigo 5º e parágrafos. Isto é um caminho. Até eu avançaria um pouco mais. A exemplo do que ocorre em alguns sistemas de direito de família, eu daria um pouco de poderes semi-jurisdicionais ou parajurisdicionais a essas atividades, para poderem solucionar alguma coisa, lavrar o termo, e ainda que não fosse um acordo tão formalizado nesse termo, mas que já solucionasse a questão. E passaria a transmitir aos envolvidos nesta matéria a ideia de que aquelas pessoas que estão enfrentando aquele problema têm o poder realmente de decidir, de tal forma que ele também passasse a decidir. Seria bom também para que fossem mais cientes da concretude do ato que praticam. Nós vemos muitas vezes laudos que relatam, mas também, na hora do final, evitam, compreensivelmente, não estou censurando isso, mas evitam, e aí fica a questão sem chegar a uma solução. Eu tive uma vez, foi há muito tempo, não existia serviço psicossocial, não existia assistentes sociais trabalhando, mas a verdade é que foi nomeado um assistente social da cidade e ele, desesperado com aquele problema, não concluía e aquilo não se resolvia. Em dado momento eu achei que tinha de resolver, e para resolver eu nomeei um advogado para analisar aquela questão. O advogado é um profissional de conclusões, ele chega ali e traz alguma situação. Hoje em dia essa área psicossocial já avançou muito e seguramente encontrará soluções. Deixe-me dizer dos instrumentos jurídicos em que pode surgir a questão. São as ações, são os processos. Pode vir em processos autônomos ou nos incidentes processuais, sobretudo nas reconvenções. Alguém desencadeia um processo, depois vem a parte contrária, e aí é duro, porque vem querendo dizer coisas. O seu advogado não conseguirá evitar, por mais que o advogado seja prudente, muitas vezes não consegue evitar que se escreva de termos duros contra a parte contrária, porque o cliente quer isso. E realmente fica muito difícil manter os freios nesta matéria. Eu já tive audiências que se vê o advogado visivelmente sem jeito diante daquilo que ele foi obrigado a dizer para atender o que o cliente queria colocar na questão. E muitas vezes prejudicando a posição da parte. Isso é como o cliente que quer falar na audiência. E muitas vezes liquida com a situação da parte. Eu sempre deixei, na hora que começa a se movimentar muito, eu deixo, porque senão sai falando que perdeu porque eu não deixei falar. Né? Então ele fala, aí diz várias coisas, perde, e eu cito aquelas frases dele, dizendo que ele perdeu por causa daquilo, pelo menos. E o advogado também fica mais confortado com essa situação. Mas na separação dos genitores, tanto todas as formas de separação, na separação de corpos, isso pode surgir, no processo de guarda, na regulamentação de visitas, só vou enunciar, na destituição do poder familiar, no processo de tutela, na remoção de tutor,
Na ação de alimentos, eu já vi processo em que houve a recusa de receber os alimentos como forma de agressão. Parece incrível. E com termos fortes. Com termos fortes. Dizendo o que deveria ser feito com esses alimentos e com palavras que eu não vou, embora escritas em termos corteses, eu não vou repetir aqui, nem em termos não vulgares. Na alteração de nome, ela pode esconder uma alienação parental. Pode esconder. E tem, hoje em dia, com essa regra que ficou muito em aberto a alterabilidade do nome, então já se permite em grande parte isso. Já vi processo que se queria exatamente obscurecer a posição do genitor. Queria que ele desaparecesse da vida da própria, nesse caso era a mulher, e também do filho. Não havia eliminação física, porque a esse ponto já virava figura penal do artigo 121 do Código Penal. Conflitos de competência, isso eu já disse, tem bastante que surge no Superior Tribunal de Justiça, que define o conflito de competência entre os Estados. Não tenho pesquisas do que se passa na jurisprudência dos Estados. Provavelmente o professor Simão e a doutora terão mais condições de informar isso na jurisprudência dos Estados. Mas eu tenho no Superior Tribunal de Justiça. Nas medidas cautelares. Veja que a enumeração vai até a letra O dos instrumentos processuais que pode surgir essa questão. Pois bem, um formando da Universidade de Brasília procurou nos tribunais casos e encontrou o Igor Nazarovich Chachá. E ele encontrou, está na sua dissertação de conclusão de curso, encontrou à época, em 2008, casos. No Rio de Janeiro, que se discutiu exatamente a questão da alienação parental. Em São Paulo, 2. No Rio Grande do Sul, 5. Compreensivelmente. Isso em 2008. No Superior Tribunal de Justiça, essa matéria quase não vem. Não vinha, vamos dizer assim, por causa da súmula 7. É matéria de prova nós fazemos com aquilo que o juiz julgou e o Tribunal de Origem julgou com base nos trabalhos do setor psicossocial. Mas, com a lei, provavelmente vai surgir mais, porque aí se vai ter de alegar se aqueles fatos se subsumem naquele dispositivo legal. Então, é uma questão de tempo que cheguem ao Superior Tribunal de Justiça. Mas encontrei na jurisprudência Superior Tribunal de Justiça 7 casos que tangenciam a questão da alienação parental. Os embargos de declaração, 108.689, relator o ministro Raul Araújo, e se discute realmente se chegou a esta causa de afastamento do genitor no meio de uma questão de guarda. Se eu me recordo, não tenho a questão colocada aqui, mas acho de guarda. Um conflito de competência, 94.723, relator o ministro Aldir Passarinho Júnior. Aqui se discutiu e ele usou o termo, alienação parental. Mas disse que no final não podia decidir isso porque era questão de prova, de modo que ficou como estava. Surgiu numa questão de exequatur. Incrível isto, né? Está no 4.954, relator o ministro Ari Pargendler. É uma questão de Luanda, criança que tinha deformidades. Se tratava, se levava para outro país, se ficava aqui, se cumpria a decisão de outro país, foi concedido o exequatur em parte, mas se discutindo também, tangenciando a discussão, nunca frontalmente em nenhum desses casos, da alienação parental. Conflito de competência 108.462, relator ministro Vasta da Justina, é um caso de Barbacena com outro estado, com outra cidade, e que mesclava também com pornografia infantil, mesclava com embriaguez, com conduta desregrada imputada à genitora nesse caso. 2 medidas cautelares, uma medida cautelar e um recurso, que são 2 casos de decisão monocrática do ministro Hamilton Carvalho, na presidência do Superior Tribunal de Justiça, 16.424 e 3.863. Esses 2 casos são os casos desse americano Chan, que esse que tem. Eu também trabalhei em 2 desses julgamentos desse caso, e eu prefiro me abster de dizer qualquer coisa, porque pode voltar em algum momento de alguma das formas. E, finalmente, uma medida cautelar 15.500,
alienação parental envolvendo avós, decidida pelo ministro Aldir Passarinho Júnior, sem enfocar os textos da lei. Quer dizer, ele estava achando que ali tinha alguma coisa que precisava alastrar. Eu trouxe todo um relato da bibliografia disto, mas eu não vou evidentemente, tomar cometer a indelicadeza de chegar além do tempo, mas fazendo referência à bibliografia da participação da professora Gisele Câmara Groeninger também, entre as citações bibliográficas que eu tenho aqui. Questões futuras. Guarda compartilhada. Eu não vejo problema para que exista também alienação parental, mas em todo caso vai se discutir. Atos de alienação parental por informática. Isso vai surgir. Já julguei processo em que diziam coisas que, se fosse depois da lei, alguém ia dizer que era alienação parental. Mensagens por internet a criança ou adolescente e, sobretudo, colocando nesses instrumentos modernos de falar da vida alheia, né? Orkut, Facebook e outras coisas. De forma que vai surgir isso daqui para valer. Já temos julgado algumas questões dessas. Inclusive sabendo se envolve terceiros, o provedor, né? Nós decidimos que se o Orkut tira do ar rapidinho, ele não tem responsabilidade. Se não tirar, tem responsabilidade, por exemplo. Mas claro que não envolvendo dentro do processo de direito de família, que se discute a intimidade da questão familiar. Aliás, vai surgir um problema também, que é a indenização por dano moral decorrente da alienação parental. Isso vai surgir. O bullying parental. Isso vai ter. Esse bullying, que agora está então em evidência por causa desse grande divulgador do bullying, que é o assassino em série do Rio de Janeiro, né? Terceiros como parte, em princípio, a intervenção é inadmissível nas relações propriamente familiares, embora possa auxiliar. O texto diz lá, o artigo 2º, pode aqueles que auxiliam, quem realiza a alienação parental por intermédio de terceiro. Há várias figuras oblíquas de alienação parental que colocam aqui. E nós estamos lidando com coisa de seres humanos que descobrem situações. A criatividade humana não tem limites. Vão descobrir coisas. Li hoje uma frase muito interessante de Rogério Bacon, em 1200 e tanto, 1300, dizendo como que iam ser as coisas do futuro. Inclusive ele fala do avião, fala do transporte sem ser movido por moares, e fala coisa que a criação, a imaginação humana não tem limites realmente para chegar. Grande parte delas, nós sabemos, e é o setor da psicologia o primeiro a apontar, vem com a alegação cruzada de abuso sexual. Isto vem, já tenho trabalhado em processos em que essa alegação está muito presente. Um deles me norteou foi o Google, para eu ver o que envolvia essas pessoas que estavam litigando tanto, e eu vi que havia, de uma parte, uma verdadeira obsessão pela questão sexual por parte de um dos litigantes. Claro que eu não posso pôr nos autos, mas isso sempre acaba pesando um pouco na atividade do julgador. E algumas consequências da própria Lei Maria da Penha vão vir aqui. Pois bem, o judiciário. O judiciário vai decidir essas questões. É preciso... Há um escrito interessante da advogada Arlene Mara de Souza Dias, Alienação Parental e Papel do Judiciário, está no Consulex 14.321 de junho de 2010. Salienta essas coisas, nós sabemos, o judiciário deve contar com equipes de profissionais, com equipes multidisciplinares, um criterioso estudo psicossocial, e termina, diante das gravíssimas consequências dessa prática nefasta, cabe ao Poder Judiciário, quando identificados os elementos que a caracterizam, determinar as medidas que se fizerem necessárias para assegurar à criança um desenvolvimento saudável. Não se pretende, a toda evidência, que o magistrado faça um diagnóstico da síndrome da alienação parental, já que não possui formação técnica para tanto, mas que tenha sensibilidade para identificar sua ocorrência com base nos meios disponibilizados pelo próprio sistema judicial. O judiciário identifica, se aplica, alguns casos mais, alguns casos menos, e decide. Decide, mas sem a ilusão de que as partes ficarão satisfeitas. Seguramente, quem ganhou vai achar que demorou muito, que foi muito complicado, que foi muito burocratizado, que ele tinha tanto direito, que já devia ter ganho logo de cara, no momento que entrou com aquilo em juízo, que as partes trouxeram.
vai censurar provavelmente o seu advogado pela demora, e como é normal acontecer, e a parte contrária, além de pôr a culpa no advogado, vai pôr a culpa no juiz também e vai ficar inconformada para sempre, se estiver sinceramente convencida. E não se esqueçam de que estamos trabalhando com fenômenos de deformações psicológicas, ou de problemas psicológicos, não quero usar deformação, mas situações psicológicas, de forma que são pessoas que não são muito predispostas a uma análise serena e sensata de todo o fenômeno judicial. Há coisa de uns 6 meses, eu vi uma emissão da TV Sank, transmitindo da Bélgica. E a TV Sank gastou um grande tempo, não sei se alguém terá visto essa emissão, gastou muito tempo contando um caso de alienação parental, ocorrido no Tribunal de Bruxelas. E aquilo foi a juízo, e andou e tudo, e é um caso que mexeu com a comunicação. E no final a mãe perdeu. A mãe perdeu, ela acusava também o pai de abuso sexual, acusava de várias coisas, ela perdeu, recorreu, perdeu também, perdeu, no fim acabou sendo condenada também criminalmente, quer dizer, várias condenações judiciais. E no final da emissão da TV Sank tinha as palavras dela. A emissão não era crítica ao Poder Judiciário, não era crítica. Se via que os profissionais da imprensa estavam convencidos que realmente a decisão era aquela e não podia ser outra. Mas, evidentemente, colocam a mãe, que perdeu tudo, a falar no final. E ela fala, nós ficamos absolutamente convencidos que ela tinha toda a razão. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sidney, pelas palavras e pela palestra tão gentil, tão culta, tão rica. Doutora Gisele Grueninger, a palavra. Muito obrigada, professor Simão. Agradeço o gentilíssimo convite da doutora Maria Elizabeth Carigiano, e é realmente uma honra compor essa mesa com um ministro que, conforme ia falando, eu ia pensando, né, como a experiência, na verdade, é a permissão de deixar que a alma seja trabalhada pela vida, né? Então, isso é muito interessante de se ouvir, né, e beber realmente da sua sabedoria. Muito obrigado. Cabe a mim aqui falar um pouco desse lado, vamos dizer, psicológico da questão da alienação parental, e também ouço de uma forma muito boa, né, não falarmos tanto mais em síndrome de alienação parental. Né? É quase uma tentação, né, tecla SAP, né, SAP, síndrome de alienação parental, fica um nome curtinho, muito fácil, né, mas que, na verdade, é um nome que desfaz do fenômeno da alienação parental. Então, o Richard Gardner, quando ele identificou muito bem esse fenômeno, nós devemos pensar que isso era uma outra época, né, 1980, e sofremos enormes modificações no decorrer desses anos. Uma das modificações que acredito que essa lei traz é vermos a importância da complementaridade das funções. Na época em que Gardner apontou este fenômeno do mau uso dos processos judiciais com fins de alienar um dos genitores, foi uma época em que os pais começavam a ocupar a cena, né? Então, de uma família em que as funções eram divididas, o pai exercia a função paterna de uma determinada forma, a mãe de outra forma, a mãe, em geral, a mulher ficava em casa, o pai ia para fora, quer dizer, trabalhava fora. Essas modificações no exercício dos papéis dentro da família trouxe também uma questão dos pais que queriam agora poder participar de outra forma da educação e da convivência com os seus filhos. O homem era aquele que tinha o domínio da objetividade, a mulher tinha o domínio da subjetividade, ele era o dono dos bens, ela era a dona da subjetividade, do afeto e dos filhos. Isto tudo foi se modificando com as importantíssimas revoluções passamos, que sobretudo a Revolução Feminista, que nos trouxe questões atualíssimas
com relação ao exercício dos papéis, à educação dos filhos, e há uma outra palavra que vai ganhando corpo, que é a palavra, por exemplo, parentalidade. Né? É muito nova essa palavra, que dá conta justamente da complementariedade das funções. Ou seja, quando falamos em família, falamos no exercício de funções que, por definição, são necessariamente complementares. Todos nós somos feitos psicologicamente em cima do modelo da biologia também, em que é necessário 2 para formar 1. Então, é necessário um pai e uma mãe, e gostei muito da expressão, né, do patrimônio, né, desse patrimônio que nós chamamos das identificações e que nós vamos colocar dentro de nós. Nós nos constituímos nas semelhanças e nas diferenças. Então, precisamos de pai e mãe, mas não que exerçam, ou aqueles que exerçam essas funções, mas não de forma exclusiva. O pai só faz uma coisa, a mãe faz outra coisa. Atualmente, nós temos o quê? Exercício de função materna e paterna, por um ou por outro, porém, e eu sublinho, sabemos que um não pode dar conta de 2. Tá? Ou seja, muitos pais, a gente ouve isso com certa frequência, eu sou pai, né? Pai e mãe, ou mães falam essa mesma coisa. Né? Isso é impossível. Precisamos sempre, né, de um, seja real, com a possibilidade de convivência, seja virtualmente. Mas sempre nós precisamos desses 2 para formar esse patrimônio, conforme foi dito aqui, para nos constituirmos psiquicamente. E eu digo que isto é realmente um direito da criança, um direito para a sua constituição relativamente saudável, que a gente pode desejar, relativamente saudável, constituição do seu psiquismo, por meio da convivência, ou, como eu prefiro denominar, do relacionamento familiar. E eu digo isso, né, do relacionamento familiar, que acredito que é uma expressão um pouco mais ampla do que a expressão convivência, que dá tanta margem às confusões, não só por parte dos julgadores, do legislador, mas, sobretudo, dos jurisdicionados, que entendem a convivência, em geral, como algo contínuo. Né? E a gente sabe que a convivência pode ser contínua, de repente, convivência descontínua, a mãe é aquela que está mais continuamente, em geral, com a criança, o pai tem aquela, se a gente pode dizer, convivência episódica. Então, eu prefiro utilizar a expressão relacionamento familiar para substituir ou para tentar dirimir um pouco essas confusões que acabam por acontecer. Bom, então esta lei da alienação parental, ou a gente pode tomar um pouquinho antes, a lei da guarda compartilhada, né, que trouxe justamente o reconhecimento, esse reconhecimento que eu estava lhes falando, da complementaridade das funções, do direito, né, quase como direitos, quase não como direitos de personalidade, né, do exercício da parentalidade, do exercício da função paterna, do exercício da função materna e, sobretudo, mas não em oposição, na doutrina do superior interesse da criança e do adolescente. Numa família, uma família é composta pelo exercício de funções, diferenças entre gerações e diferenças no exercício destas funções. Função paterna, função materna, para que aí nós tenhamos, então, o quê? Estados, né? O estado de filho, estado de pai, estado de mãe. E o exercício dessas funções, sublinho novamente, deve ser sempre visto como complementar. Ora, nós temos uma herança, e muitas vezes, né, quando as partes, né, é curioso falar numa família em partes, né, porque ela é um todo. Né, quando as partes vão buscar o reconhecimento dos seus direitos no judiciário, parece que seriam excludentes ou em oposição. Ora, numa família, o que afeta mesmo que seja uma família que tenha passado por separação, o que eu costumo dizer, ou denominar de uma família transformada, o que afeta nesse sistema necessariamente afetará os demais. Então, numa situação, numa demanda de família, quando um perde, embora se veja, um perde e o outro ganha, né? Todos perdem. Né? Por isso que as demandas no direito de família são tão difíceis e, lamentavelmente, muitas vezes as famílias vão buscar um remédio, né, e saem
mais machucadas, com um sofrimento além daquele sofrimento que as situações de mudança de Estado ou de as crises que são levadas ao judiciário acabam por trazer. E é disso que se deve cuidar realmente. Então, a identificação desse fenômeno da alienação parental, da tentativa de exclusão de um ou de outro, traz uma enorme possibilidade de conscientização da importância de pai e de mãe para a criança e da importância da criança para a personalidade do pai e da mãe. Porque a gente não pode esquecer que não é só a personalidade da criança que está em questão, mas os direitos de personalidade de pai e de mãe. E todas essas inovações, né, guarda compartilhada, alienação parental, produto dessas mudanças pelas quais estamos passando, e não sem uma certa dose de confusão e questionamentos, então não vejo como a legislação, o legislador, ou mesmo as decisões possam ser tão certas, né? Porque são fenômenos e complexos que estamos descobrindo graças também ao exercício ou à prática da interdisciplina, em que o direito tem abrigado no seu conhecimento, e mesmo na formulação das leis, né, conhecimento de outras matérias, inclusive da psicologia, devo dizer também da psicanálise, e isto tudo nos leva a uma abordagem um pouco mais ampla desses fenômenos humanos, tão complexos, mas não devemos esquecer que essa judicialização dos conflitos e essa busca desenfreada, posso dizer, por uma solução judicial, vai necessariamente ser frustrada, né? Em épocas de modificação das fronteiras familiares, de questionamento quanto ao exercício dos papéis, em época de crise quanto à autoridade, o judiciário é quase que visto como aquele que vai remediar estas angústias que, na verdade, fazem parte dos tempos de mudança pelos quais todos nós passamos. É fundamental reconhecer que essas angústias realmente não vão ser resolvidas pelo judiciário. As lides se resolvem, mas os conflitos, né, e aí eu trago a contribuição da psicanálise, né, para o judiciário muitas vezes diz, o conflito se resolve, né, vamos resolver o conflito. Do ponto de vista da psicanálise, se nós virmos o conflito como algo mais amplo e não como a lide, né, o conflito não se resolve, ele se transforma. E o papel de todos aqueles que estão colaborando com as famílias é cuidar para que esses conflitos não se transformem em impasses que vão ficar aí anos e anos e anos tutelados pelo judiciário. Necessário devolver e alertar aos pais, mães, às partes, né, das suas responsabilidades, para que não haja essa transferência indevida de um poder que, na verdade, lhes cabe, em que o judiciário estaria resolvendo a vida dessas pessoas, né? Isso aí, sim, caímos numa grande ilusão. Do meu ponto de vista, eu vejo esses processos judiciais como sintomas de relações disfuncionais. Ou seja, as causas, né, estão na questão muito mais psicológica, né, da constituição dessa família e como essas relações estão disfuncionais. E aí esses processos são levados ao judiciário, vamos dizer, essas relações são levadas ao judiciário, se tenta lhes dar uma moldura legal e necessariamente com isto acaba-se retirando uma parte, né, da visão que se deveria ter deste fenômeno e, vamos dizer, tentando enquadrá-lo numa moldura legal, muitas vezes se perde de vista toda a verdade, ou uma parte muito importante da verdade e das motivações que estão por trás das demandas. E foi isso que o Gardner conseguiu identificar muito bem, que é esta motivação das demandas, que não era aparente, ou seja, havia um conteúdo latente, como uma tentativa de alienação parental. Então, posta essa questão dos processos judiciais como sintomas, acredito que a busca do significado, como é que a gente transforma o sintoma? É buscando lhe dar um significado, né? O que significa aquela lide, o que significa aquelas demandas?
tendo em vista que essas demandas numa família são feitas de relações complementares em que um ganhando, todos vão ganhar. Um perdendo, todos vão perder. E a função, então, é tentar dar um significado para esse sintoma que é a tentativa de alienação parental. A alienação parental, ela transcende bem, Vossa Excelência demonstrou, né? Ela acontece também nas famílias antes das separações, dos divórcios. É um fenômeno que pode acontecer em várias famílias. E como é que se dá? E, em geral, as mães, né, são aquelas que são as alienadoras. Mas não por uma questão de que a guarda era muito atribuída às mães. Não só por isso, né? Porque o vínculo primeiro é da mãe com um filho, né? E o pai necessariamente ocupará esse lugar de terceiro. Para ele ocupar esse lugar de terceiro, ele precisa ser avalizado pela mãe, que detém, sim, um maior poder afetivo, né, por uma questão de continuidade, né, a gestação, depois é a mãe que amamenta, tudo isso. Então, esse vínculo afetivo, de início, é mais forte mesmo com a mãe. E a mãe é que vai, vamos dizer, reconhecer, né, esse terceiro, este pai. Muitas vezes, por dificuldades dessa mãe, dificuldades não necessariamente conscientes, muitas vezes as dificuldades são, na maior parte das vezes, elas são inconscientes, ela não consegue fazer essa passagem, não consegue que este pai entre nessa relação, né? Este pai, muitas vezes, por dificuldades, porque ele não teve esse patrimônio para suas identificações, ele também não se mostra com força suficiente para entrar e assumir o seu papel nesta relação. Isto tudo pode acabar desembocando no judiciário, mas as origens dos fenômenos de alienação parental estão o quê? Obviamente nas pessoas, né, que são os atores desta cena que vai parar no judiciário. Sublinho, não necessariamente por questões conscientes, muitas vezes questões inconscientes, em que a pessoa já teve, na sua experiência com seus próprios pais, uma experiência de um pai ter sido alienado, de uma mãe ter sido alienada, né? E ela repete isso inconscientemente com os seus próprios filhos. E isto, muitas vezes, encontra uma via facilitadora nos processos judiciais, ou melhor dizendo, encontrava, porque agora, com esta lei, nós temos a consciência de que isto, e aí está o papel educativo fundamental da lei, né? Nós temos a consciência de que esse fenômeno acontece, e aí sim isso nos mobiliza a tomar atitudes e a tomar medidas para prevenir, quando possível, a continuidade desse tipo de situação. Ampliando um pouco, né, para a nossa sociedade, nós devemos pensar que moramos num país em que mais de 1/3 dos lares é mantido, gerenciado por mulheres. Então, ou vivemos numa sociedade em que a alienação parental, sobretudo da figura paterna, é muito prevalente, né? Então, não é um fenômeno só que a gente vai verificar no judiciário, e esse foi o grande mérito do Gardner, né, de ver a perversão, o uso perverso dos processos judiciais com fins de alienação, né, mas eu acho que identificar esse fenômeno serve muito mais também para pensarmos de forma ampla na nossa sociedade, e também em que sociedade queremos, né, e quais são os benefícios, né, de uma campanha, uma verdadeira campanha educativa nesse sentido. Me parece que agora, dia 25, se eu não estou enganada, está sendo feito um dia de mobilização em relação à alienação parental, ou seja, o pai está entrando em cena, né, e não só o pai entra em cena, mas junto com o pai, a mãe. Será que aquele genitor, em geral a mãe, que está procedendo uma alienação parental, também não está se alienando na medida em que ela quer exercer duas funções, né? As mulheres se queixam muito da jornada tripla, quádrupla de trabalho, não é isso? Na hora que a gente não conta com a complementaridade do outro, né? Com
a cooperação do outro, necessariamente essa mulher também vai estar alienando a possibilidade de um exercício mais saudável da sua função materna. Então, achei muito interessante quando a Vossa Excelência pontuou, né, induzida por um dos genitores, às vezes os dois genitores se alienam mutuamente. Né? Trago ainda algumas questões, né, com relação, por exemplo, a dificuldade quanto aos alimentos, né, em que isso também não seria uma forma de tentativa de alienação parental, na medida em que os alimentos não são pagos, em geral a mulher então tem que trabalhar para manter a casa, trabalhar para, né, cuidar dos filhos, quer dizer, e como é que fica a possibilidade do exercício dessa função materna, né? Importando ainda da psicanálise, né, a gente tem função materna, função paterna, mas não basta pensarmos em função materna e função paterna, e nós devemos sempre pensar no vínculo cooperativo. Então, funções complementares. Exerce função materna bem, é uma boa mãe? Sim. O que significa ser uma boa mãe? Quando também tem um vínculo cooperativo com relação ao pai. E a mesma coisa de um pai, né, que precisa ter um vínculo cooperativo com a mãe, porque aí sim nós temos a base, né, de sustentação de uma família e a base da constituição saudável, ou relativamente saudável, dos vínculos familiares. Uma criança, e estou acabando, né? Uma criança, ela tem direito a ter uma oscilação afetiva, e eu vou traduzir um pouco isso, uma oscilação afetiva em relação ao seu pai ou à sua mãe. As crianças, elas passam por fases, isto é do desenvolvimento, de maior proximidade com o pai, maior proximidade com a mãe. Horas a mãe é maravilhosa, a fada, horas ela é a bruxa, horas o pai é o príncipe, é maravilhoso, é o herói, horas ele é o bandido, né? Isso tudo faz parte da fantasia da criança e do desenvolvimento do seu sentido de realidade. Nós, ao longo de nossas vidas, construímos uma figura mais próxima da realidade, uma imagem mais próxima da realidade do nosso pai e da nossa mãe. E para isto, nós precisamos ter a continência de uma família para que possamos, então, desenvolver o sentido de realidade. Quando acontecem esses fenômeno de alienação parental, ou tentativa de alienação parental, o que fica comprometido é esse sentido de realidade. Então fica, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Né? E muitas vezes se passa a vida, né, nesta busca, sem ter os recursos psicológicos para poder discriminar, identificar a realidade. Eu costumo dizer que amor de filhos não pode ser cego. Nós somos cegos em nossas paixões, mas o amor dos filhos não pode ser cego. Então a gente deve aprender a amar pai e mãe reais, não aqueles idealizados, quer idealizados sendo hiper maravilhosos ou hiper denegridos. E é isso que diz respeito a esse direito de oscilação afetiva e o direito do reconhecimento da realidade que essa lei vem tentar atender quando fala-se tanto na questão da convivência, na oportunidade da convivência ou ainda com a oportunidade do relacionamento familiar. Só com esta oportunidade do relacionamento familiar que nós vamos desenvolver o nosso senso de realidade e os nossos afetos mais próximos do pensamento e não dissociando, né, razão e emoção, afeto e pensamento como se fossem duas questões opostas. Os nossos afetos, eles alimentam os nossos pensamentos, eles alimentam a nossa razão e a nossa racionalidade tão humana. E por isso é tão fundamental que preservemos a possibilidade de relacionamento familiar, respeitando as formas como as famílias se constituem. Nós tendemos, muitas vezes, a dar receitas, né? Então, pai e mãe, né? O pai tem que estar 100% presente, 100% do tempo. Não necessariamente. A forma, a qualidade, né? Não diz respeito necessariamente ao tempo que se está com o filho, né? Com a filha. Não diz respeito a isso, mas sim à autorização
afetiva que nós mesmos nos damos a poder estar com os nossos filhos, a criar os nossos filhos e também a receber todo o incentivo que significa termos filhos para darmos continuidade à nossa existência psíquica e pensarmos aí um pouco na nossa eternidade. Muito obrigada. Senhoras e senhores, eu queria dizer que é com enorme alegria que eu presidi esta mesa e não vou esconder que cercada por amigos. Amigos de longa data que eu prezo muito e queria dizer mais do que isso, amigos que prezaram por um rigor técnico-científico que me é muito caro. Aqui eu vejo a doutora Sônia, que é minha aluna, a nossa colega da FAP foi embora. Doutor, o senhor que está sempre nos meus cursos, para não cometer injustiça com o senhor, como é que o senhor se chama? Claro, o senhor está sempre nos meus cursos. Doutor Pasquale, o Antônio foi meu aluno em curso preparatório, a Renata, aluna em curso preparatório, e eu prezo muito pelo rigor técnico-científico. As palestras de hoje demonstraram, além de uma cultura geral incrível, de uma sensibilidade humana maravilhosa, esse rigor técnico-científico. Então eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Sidney e a Gisele por esse carinho e cuidado. O mediador fala pouco, eu só queria dizer a vocês o seguinte... realmente na palestra de ontem foi claro que a lei equivoca sem falar em ato. Se tivesse lido o Silvio Marcondes, saberia bem a diferença entre ato e atividade. O ato é um ato isolado, a atividade é um conjunto direcionado para um fim, portanto, evidentemente que a alienação parental não é um ato. Não é um dia que o genitor vai fazer alguma coisa que vai gerar alienação. É um conjunto de atos com uma finalidade específica. Portanto, o equívoco é patente da lei. A segunda coisa que eu queria lembrar aos colegas é a lei Clodovil, que permite agora que se coloque o sobrenome do padrasto junto ao nome da criança, se esquecendo que sobrenome, nome é direito de personalidade e que pai e mãe não têm poder de vida ou morte sobre direito de personalidade da criança e que, portanto, no mínimo deveria se aguardar os 18 anos para que essa, agora não mais criança, não mais adolescente, sim, já maior, escolhesse a adoção do sobrenome do padrasto. Eu, se juiz fosse, extinguiria sem julgamento do mérito qualquer ação proposta para que houvesse acréscimo de sobrenome, porque o acréscimo de sobrenome é uma forma disfarçada de alienação parental para apagar o que disse o Dr. Benetti, para apagar a história genética, a história cultural, a história hereditária daquela criança. Terceira e última coisa. No Twitter, essa semana, eu lancei um debate com o professor Rogério Alcazar sobre vínculos inexistentes e pais presos. Há um grande debate do direito de visita que os filhos têm ou não aos pais que se encontram presos, encarcerados, seja o pai ou seja a mãe, e até onde isto é bom para a criança, o direito ao convívio, mas o convívio no ambiente prisional. E até onde o pai ou a mãe, evidentemente, que está na situação de decidir se o filho frequenta ou não aquele ambiente prisional, pode afastar o filho do convívio. É um dos temas mais pós-modernos que eu conheço, que merece uma reflexão profunda. Alienação parental e pais encarcerados, tá certo? Acho que é um tema que a gente vai se deparar brevemente e com muita frequência. Eu queria novamente agradecer à ASP, agradecer aos alunos aqui presentes, agradecer à doutora Maria Elizabeth pela coordenação do curso e agradecer, evidentemente, aos nossos palestrantes. Eu estou saindo embevecido dessa mesa. Gostaria eu de participar de tantas outras oportunidades com esses palestrantes tão maravilhosos. Muito obrigado a todos, viu?